Você sabia que agora o Brasil tem uma lei que garante atendimento psicológico às gestantes, parturientes e puérperas pelo SUS? O governo federal lançou recentemente a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, para garantir o cuidado integral nos primeiros anos de vida. Além disso, a partir de 2025, todas as empresas terão que avaliar riscos psicossociais no trabalho, o que também se conecta à saúde mental perinatal. Isso significa novas oportunidades, novos espaços, mas também novas demandas e desafios para os profissionais. Cuidar da saúde mental da gestante e da mãe no pós-parto não é só cuidar de uma pessoa. É proteger o bebê, é fortalecer o vínculo, prevenir impactos no desenvolvimento infantil, é cuidar da saúde da mulher com impactos para o seu futuro e o de sua família. É cuidar da saúde de toda a família. E é disso que tratam essas novas políticas: acolher para prevenir e transformar, cuidando dos elos mais vulneráveis, mais frágeis. Ao longo dos meus 20 anos dedicados à saúde mental perinatal, eu alcancei experiências incríveis por ter me dedicado seriamente aos estudos, à ética e ao cuidado profundo, que sempre foi uma questão muito forte para mim. Eu coordenei um projeto internacional de apoio às mães, tive convites para dar aulas, palestras em congressos, cursos e pós-graduações que são referências na área, o que me possibilitou ter diversas fontes de renda que não apenas os atendimentos clínicos. Traduzi materiais didáticos importantes para o nosso campo, vi minha agenda lotada e com lista de espera, vi alunas do meu curso se tornarem profissionais de referência, criando projetos lindos, bem remuneradas, vivendo de uma prática profissional que tem propósito e lhes permite mais liberdade e realização. Atuei no Brasil e no exterior, a nível presencial e online, muito antes disso ser comum. Acompanhei partos em realidades diversas e com populações diversas. Escrevi capítulo de um livro e hoje eu escrevo o meu próprio livro. E talvez mais importante que tudo isso é que isso transformou profundamente a minha própria experiência como mãe. Essas novas leis, normas, políticas estão vindo junto a movimentos sociais importantes e vão abrir ainda mais portas. Concursos públicos, processos seletivos, vagas de trabalho e parcerias, projetos que podem ser financiados por editais, possibilidade de atuação interdisciplinar e até mesmo internacional. Quem estiver preparado vai poder ocupar esses espaços, e quem não estiver pode ficar de fora. Curso de extensão Sentidos Perinatais é a sua chance de se capacitar com profundidade, com ética e segurança para atuar com gestantes, parturientes e puérperas, seja para ampliar a sua atuação, para criar projetos, para conquistar oportunidades ou transformar sua prática, seu olhar, seus sentidos e propósito. Venha fazer parte dessa transformação. Eu te convido a assistir agora à primeira aula do curso Sentidos Perinatais e viver essa experiência na pele. Se você sentiu o chamado para fazer parte do nosso curso, para iniciar essa jornada, faça a inscrição. Venha fazer parte da nossa próxima turma. Um grande abraço e até breve. Olá, vamos iniciar nossa jornada pela perinatalidade, falando de aspectos muito importantes para a criação da base desse trabalho, para as perspectivas que a gente quer reforçar muito ao longo de todo esse curso, ok? Vamos iniciar com uma frase que eu gosto muito de uma médica já falecida chamada Eva Reich. Eva Reich era médica e também psicoterapeuta, que trabalhava com uma abordagem bioenergética, filha de William Reich, que é considerado o pai da psicologia corporal aqui no Ocidente. E essa frase dela eu conheci há muitos anos atrás, no início do meu trabalho, na época da minha formação em psicoterapias corporais, e me influenciou muito todo o trabalho dela. Ela trabalhou muitos anos com gestantes, parturientes, com bebês, principalmente com bebês,
e desenvolveu um trabalho de massagem que é bastante conhecido hoje em dia, massagem para bebês, que é a massagem toque de borboleta, um processo de massagem terapêutico para bebês. Então, a Eva dizia que os delicados inícios da vida são de grande importância, são o fundamento do bem-estar da alma e do corpo. Eu gostaria de pedir-lhes o apoio a esses esforços. Precisamos de paz sobre a terra, paz que começa no ventre da mãe. Olha que lindo, não é? Eu adoro essa frase porque ela me inspira essa perspectiva de prevenção, de preparação, de base. Ela vai além de um olhar somente para o indivíduo ou para a família, mas ela também nos lembra que quando a gente trabalha com o início da vida, a gente também está trabalhando com a sociedade, a gente está trabalhando com o futuro da humanidade, né? Então, acho importante que, enquanto profissionais que querem, de alguma forma, atuar em benefício da perinatalidade, que a gente se lembre disso, né? Que trabalhar com a gravidez, com o parto, com o puerpério, apoiando mulheres, apoiando famílias, apoiando bebês, trabalhar, portanto, para preparação, para prevenção e para, de alguma forma, promover realmente a saúde física e mental da humanidade, tá? E a gente sabe também cada vez mais, por estudos, pela neurociência, né, que vem realmente clareando muita coisa em termos do desenvolvimento humano, a gente sabe que o período do início da vida, essa fase perinatal, ela é muito significativa para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento de habilidades, de aspectos cognitivos, de inteligência, de regulação afetiva, né, de apego e vínculo. É realmente um período de criação de base para que hajam fatores protetores, né, fatores importantes ali para o desenvolvimento a longo prazo. Tá? E quando a gente pensa no termo perinatal, a gente está falando, portanto, desse período que compreende entre concepção e pós-nascimento. Quando a gente pensa em atravessadores, né, nos vários níveis, desde o físico ao psicológico, desde a concepção, ou seja, questões que envolvem fertilidade, questões que envolvem problemas em relação a isso, né, a necessidade de reprodução assistida, ou simplesmente as perdas, que são muito frequentes no início, né, da gravidez, a gente sabe que já tem muita coisa acontecendo nesse período. Tá? Então, desde a concepção até o pós-nascimento, e eu escolhi pós-nascimento e não simplesmente pós-parto, porque existe um período também alargado após o nascimento de um filho, em que a gente ainda está vivendo o impacto de todas essas mudanças, de todas essas alterações fisiológicas que às vezes reverberam por bastante tempo depois que a gente tem um bebê, né? E muitas vezes algumas questões perinatais só vão eclodir, só vão aparecer como uma certa dificuldade, como uma questão, como um problema, anos depois. Como é o caso, às vezes, de algumas depressões ou de traumas que possam, de alguma maneira, estar ligados a esse período, mas só mais adiante possam vir a ser disparados, né, enquanto gatilhos claros, específicos, que estão afetando a vida daquela pessoa. Então, é muito importante a gente ter esse olhar ampliado, integrado, de um contínuo, tá? Eu vou falar muito dessa continuidade durante todo o nosso processo de aprendizagem juntos aqui. Mas quando a gente se refere, portanto, a esse eixo perinatal, a gente está focalizando essas grandes transformações, essas grandes mudanças que estão associadas ao início de uma concepção e ao período pós-nascimento, né? A gente está falando desse período aí que engloba esses marcadores somáticos, temporais, fisiológicos muito importantes. E o que mais marca, portanto, também esse período perinatal são as transformações, na verdade, as mudanças, né, as alterações fisiológicas, hormonais muito significativas, que fazem com que a gente vive uma série de questões aí
no físico e no emocional e no psicológico durante todo esse ciclo, ok? Eu gosto muito de falar do termo universo paralelo da perinatalidade e também brinco que é como se nós vivêssemos nessa época da vida uma espécie de buraco negro existencial que nos suga lá para dentro e só nos devolve de volta para o mundo depois de uma certa etapa do desenvolvimento do nosso filho. É como se ao gestar um bebê e principalmente após o nascimento desse bebê, é como se a gente realmente fosse sugada lá para dentro desse buraco negro existencial e a gente não fizesse mais parte desse mundo lá fora, a gente não está conseguindo se comunicar com esse mundo lá fora, né? E isso tem muito a ver, claro, não só com a forma como a cultura e a sociedade lida com a gestação, com o parto e com o puerpério, mas também com a maneira com que muitas de nós nos sentimos isoladas dentro dos nossos processos, né? Tem a ver com um misto de fatores que atravessam esse momento tão delicado, tão sensível da nossa vida. E eu também costumo trazer uma outra simbologia, né, uma analogia, que é um momento cavernoso, quando a gente está lá na nossa caverninha da nossa casa, vivendo tudo muito mais intimamente, de maneira mais introspectiva, né? E muitas vezes, literalmente, de maneira muito isolada comparado ao que a gente vivia antes, né? Então, esse universo paralelo da perinatalidade é algo que a gente precisa ter em mente quando a gente se lembrar ou pensar em qualquer caminho possível que a gente queira sugerir a alguém que esteja vivendo esse período da vida, sabendo que não é tão simples, não é tão fácil criar redes de apoio, de confiança, criar uma forma coletiva, né, de sustentar quaisquer movimentos que a pessoa precise fazer nessa época da vida. Então, eu gosto muito de trabalhar com algumas analogias e alguns símbolos aqui que vão ser muito úteis também quando a gente se comunica diretamente com o público, tá? E falando em público, né, quero também já colocar para você que muitas vezes nesse curso você vai me ver falando das mulheres. Eu criei um Instituto Maternidade Consciente porque o meu trabalho sempre foi muito ligado às mulheres, né? Esse é o meu principal público de trabalho. Mas como profissional de saúde, como formadora, eu tenho total consciência de que não são apenas as mulheres que vivenciam tudo isso que a gente vai colocar aqui, tá? E é muito importante que cada vez mais a gente trabalhe a nossa comunicação para ser inclusiva, para ser afirmadora da vida na sua pluralidade, na sua multiplicidade. E a gente sabe que são pessoas que vivem o ciclo perinatal e que as famílias também vão ser diversas e vão viver tudo isso de maneira muito particular. Então, cada indivíduo, cada pessoa que vivencia o ciclo perinatal precisa ser visto e comunicado dentro das suas particularidades, das suas diferenças, das suas necessidades, ok? Então, estejamos atentos a isso máximo possível, porque eu também estou me desenvolvendo como profissional nesse nível, sempre aprendendo, sempre buscando reciclar e trabalhando a minha maneira de me comunicar. Sempre que possível, eu vou trazendo essas outras referências que não apenas do universo das mulheres. Nós teremos momentos aqui no curso de olhar mais um pouquinho mais a fundo para outras realidades que não apenas a realidade da mulher que vive o ciclo perinatal, tá? Então, eu sugiro que você faça esse exercício de vez em quando, de frequentemente, estar visualizando que realidades são essas que existem aqui no meu entorno, que existem no mundo, mesmo que não haja na minha cidade, mesmo que não haja na minha realidade mais próxima. Eu sei que isso faz parte do mundo, né? Isso está presente no mundo onde eu vivo, no nosso planeta, ok? E, nesse sentido, alguns exercícios que a gente vai ter aqui ao longo do curso vão ajudar também na construção dessas reflexões sobre comunicação, sobre integração, e acredito que no grupo do Telegram a gente com certeza vai ter discussões muito ricas
em relação a tudo isso, ok? Portanto, essa é uma jornada que tem muitos processos envolvidos. Eu adoro essa sequência de imagens, de fotografia, não consegui resgatar o autor ou a autora, né, dessas fotos. Se eu conseguir, eu vou colocar as referências aqui embaixo para vocês. Mas é essa a ideia de um casulo existencial nesse período da vida, de tantas mudanças acontecendo, né? Essa pessoa grávida vai lá para dentro desse casulinho, começa a ficar mais introspectiva, a se envolver com esse outro universo e vai cada vez mais mergulhando. Em certo momento, ela acessa esse bebê, ela passa pela chegada do bebê e ela se expõe um pouquinho para o mundo, mas ela continua no casulo dela, ela continua vivendo aquela realidade, imersa naquele universo paralelo. Então, esse é um período da vida com desafios muito específicos. Específicos por conta de várias coisas que eu já comecei a pontuar aqui. Por causa das questões especiais em relação a cada indivíduo, né? A história de vida, a trajetória, as questões que envolvem a identidade dessa pessoa, gênero, orientação sexual, que envolvem contexto de vida, que envolvem as memórias traumáticas que foram acumuladas até aqui. E aí, no meio disso tudo, a gente tem uma questão cultural muito forte que atravessa o período perinatal, que é essa história de que gravidez não é doença, né? E, de uma certa forma, esse é um jeito de buscar trazer essa mulher de volta para a sociedade, né? De não deixar essa mulher se perder. A gente sabe que até como força de trabalho existe um ponto importante aí da sociedade sempre tentando puxar essa mulher de volta, acelerando o tempo, né? Ah, não, já terminou, volta logo para cá, né? Já passou, volta logo para cá, desmama esse menino, volta logo para cá. E por outro lado, a gente sabe que viver a gestação, passar por um parto e ter um bebê recém-nascido em casa não é como qualquer outro momento de vida. A gente tem uma situação de acúmulo de muitas mudanças em um período relativamente curto de vida, quando a gente pensa no ciclo todo de vida de um ser humano. Uma gravidez vai ter ali em torno de 42 semanas de duração. A experiência de parto pode levar alguns dias. E o bebê pequeno, dependente, altamente demandante, pode ser aquele ser que durante cerca ali de mais ou menos 3 anos vai tomar conta por completo da realidade daquela pessoa, daquele cuidador, daquela mãe. Então, a gente sabe que esse tempo todo é relativamente curto quando a gente pensa no tamanho do nosso ciclo de vida, mas ainda assim são muitas coisas que acontecem num período muito curto de tempo, né? E muitas coisas que desafiam os nossos padrões, desafiam a nossa resiliência, e, portanto, fazem com que a gente saia do nosso lugar anterior. A gente tem, portanto, aí uma crise de desenvolvimento, né? É uma crise de identidade, vai haver uma série de mudanças na identidade dessa pessoa, vai haver uma série de mudanças fisiológicas no nível do sistema nervoso também, que vão, de alguma maneira, fazer com que essa pessoa precise se transformar. O nível dessa transformação, o nível dessa mudança, a gente não consegue antecipar, a gente não consegue saber, e provavelmente vão haver limitações relacionadas à história, à trajetória e aos registros desse corpo. Tá? Mas ainda assim, esse é o período que imputa essa crise de desenvolvimento. E para além disso, a gente tem então um somatório também de possíveis crises contextuais, crises nas relações íntimas, nas relações familiares, crises financeiras, crises em vários níveis que podem acontecer em decorrência de todos esses movimentos, de tudo que é uma gravidez, um parto, um puerpério vão colocando, digamos assim, na realidade dessa pessoa. Tá? E também existe um ponto muito forte aqui dentro desse processo, que é o fato de que ter um bebê não necessariamente me faz tornar
né? Me transforma em mãe ou pai. São processos que podem diferir um pouco em si, que de certa forma poderiam se ajudar mutuamente, né? Mas que não necessariamente ocorrem em simultâneo, não necessariamente ocorrem ali de uma maneira facilitada um por outro, tá? E a gente vai ter uma multiplicidade de possibilidades aqui também do que é viver uma gravidez. Por exemplo, uma pessoa pode gestar um bebê que não é dela, que é para ser entregue a uma outra família, né? Que foi concebido a partir do material genético de outra pessoa, né? E isso pode mexer, de certa forma, com como esses processos acontecem, né? Como é essa relação com ter um bebê e tornar-se mãe ou tornar-se pai, tá? É importante a gente diferenciar, entender como a cultura traz isso, como a sociedade traz imposições em relação a isso, a cada um desses pontos, a ter o bebê e a tornar-se pai e mãe, porque esses vão ser também atravessadores importantes aqui dentro desses processos acumulados ao longo de toda essa jornada de mudanças. Tá? E aí eu trouxe essas duas imagens para a gente refletir um pouco sobre o fato de que nós vivemos numa era de muitas possibilidades, mas também ainda uma era de muitas restrições. Comparado ao nosso passado, nós temos cada vez mais possibilidades de escolher, de interferir na nossa realidade, de ter prognósticos muito favoráveis para uma série de situações que antes poderiam ser dificílimas de serem vividas, mas ainda assim a gente vive esse paradoxo, porque muitas mulheres e muitas pessoas não vão ter condições de optar de forma reflexiva e de acordo com os desejos mais íntimos, por uma série de imposições do ambiente, de restrições, de limitações do sistema, da sociedade e de questões muito pessoais, familiares, que possam também atravessar todo esse momento de vida. Tá? Eu coloquei aí alguns exemplos para a gente pensar, né, nesse universo que a gente vai abrir aqui com a perinatalidade, né, a história de poder pensar na experiência de parto, de fazer escolhas, de entender melhor também com a informação que está mais disponível sobre qual é o limite de segurança, qual é o melhor caminho no sentido fisiológico, protetor, e que caminhos podem ser potencialmente danosos quando a gente pensa numa experiência de parto, por exemplo. E vou ter a referência de um plano de parto, onde a pessoa pode ir escolhendo e refletindo sobre tudo aquilo que ela possa vir a viver, né, no momento de nascimento. E essa outra imagem aí que traz algumas frases muito impactantes que falam dessa era de possibilidades, né? Informação é poder, liberdade para parir, sem horários para amamentar, né? O quanto hoje a gente tem de informação que possibilita que a gente faça escolhas, mas o quanto a gente sabe também que muitas vezes a informação ainda está limitada a certos contextos, a certos nichos, a uma situação ainda muito elitizada, né? E também os fatores que envolvem ali restrições impostas, como a gente falou agora há pouco, por uma série de limitações dentro da vida de cada indivíduo. E aí eu trouxe uma frase da Maria Cristina Canavarro, que é: os constrangimentos pessoais e sociais aos diversos processos de tomada de decisões não permitem ou facilitam que a opção seja feita no sentido de usufruir o melhor possível dos momentos que podem integrar o ciclo de vida. Eu gosto dessa frase porque ela ajuda a puxar um ponto aqui que eu vou, de certa forma, enfatizar também ao longo da nossa jornada aqui de aprendizagem, que é o fato de que tudo isso de mudanças, de potencial que esse período da vida traz para a gente, muitas vezes, como profissional de saúde, a gente vai olhar para isso tentando fazer o melhor possível, tentando de alguma maneira reduzir danos, mas também há aqui uma imensa oportunidade de desenvolvimento profundo, profundo.
A gravidez, o parto e o puerpério são momentos de vida em que podem haver transformações significativas e muito profundas. E a maneira como a gente apresenta tudo isso, a maneira como a gente apoia, acolhe, como a gente instrui, como a gente transmite as informações, pode fazer muita diferença para que as pessoas consigam acessar certos níveis de transformação dentro delas que talvez em outro momento da vida não seria possível. Há, de alguma maneira, certos aspectos catalisadores de mudanças dentro da gente quando a gente está vivenciando uma gravidez, um parto, um puerpério, potencialmente catalisadores. Eu vou usar muitas vezes possível, potencial, porque eu não acredito que nada aqui seja completamente determinante, tá? E nem que a gente coloque em posições as pessoas. Então, já é um aprendizado do discurso, né, desde esse nosso encontro inicial, que a gente observe, e eu sugiro que vocês também observem muito a maneira como eu vou trazendo as colocações para vocês, porque são formas de imaginar como você pode ir dialogando com o seu público, como você pode dialogar com as pessoas que estão chegando até você, ok? E aí, portanto, a qualidade da ajuda que a gente oferece, sejamos nós profissionais ou não, durante essa fase da vida, né, pode fazer toda a diferença para a reorganização, para a adaptação do indivíduo, e aí a gente se vê numa certa encruzilhada. Podemos ser agentes de ajuda ou fontes de dificuldades. A gente precisa ter muita consciência de que nós podemos ser iatrogênicos na nossa prática. E o que significa isso? A iatrogenia, que é um termo muito utilizado em medicina, talvez quem seja de outra área nunca tenha ouvido falar desse termo, que também pode ser chamado iatrogenose ou iatrogênese, fala dos danos que podem ser causados pela prática profissional, quando era suposto que houvesse um benefício. Tá? Então, são os danos materiais, ou seja, o uso de medicamentos, de cirurgias desnecessárias, de mutilações, e os danos psicológicos, que é a psicoiatrogenia, em relação a comportamentos, atitudes, palavras, que são causados ao paciente não só pelo médico, mas também pela equipe de profissionais, por enfermeiros, por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, etc. Qualquer um de nós que trabalha na assistência pode, de alguma maneira, causar dano quando era suposto causar benefício. E existe um princípio, inclusive, muito básico, né, que é de, antes de fazer o bem, em primeiro lugar, a nossa obrigação deveria ser não fazer o mal. Antes de mais nada, é não fazer o mal, não causar dano. Aí sim, quando eu não causei dano, eu vou pensar no benefício que eu posso colocar aqui nesse contexto, né? E sem perceber, muitas vezes, por conta da maneira como a assistência está construída dentro do sistema de saúde, dentro do sistema social, cultural, dentro da nossa formação como profissionais nessa área, em geral ainda muito falha, desumanizadora, tá? E distanciada, muitas vezes, das realidades plurais, tudo isso faz com que a gente vá entrando numa espécie de automatismo na nossa prática profissional, numa cristalização da nossa prática, num distanciamento do outro. E isso, em geral, por si só, já é potencialmente danoso. Mas muitas vezes, por não estarmos conscientes, estamos reproduzindo rotinas, rituais desatualizados na nossa prática, quando a gente menos percebe, a gente está, de alguma maneira, realmente causando dano. E mesmo no âmbito das psicoterapias, a gente vai ver muito dano sendo causado por desatualização do profissional, por não ter informação adequada sobre o que se passa nesse período da vida, ou simplesmente por não ter uma prática mesmo bem construída do ponto de vista dessa formação, tá? Dessa preparação para o campo prático. Né? Então, a gente precisa ter cuidado. Nesses anos de trabalho, né, eu iniciei
os meus trabalhos nessa área de aulas sobre psicologia da gravidez, parto e puerpério em 2011. E de lá para cá, dando aulas para profissionais de diversas áreas em relação a formações na perinatalidade, eu ouvi muitas vezes queixas sobre práticas diversas, de profissionais diversos, danosas, né? Sobre as pessoas se queixarem das dificuldades que elas viveram nos próprios atendimentos. Então, eram profissionais de saúde trazendo suas perspectivas pessoais em relação aos danos que vivenciaram no atendimento feito por profissionais diversos, incluindo psicólogos, ok? Então, estamos aqui todos para transformarmos a nossa prática e mesmo eu estou sempre observando, cuidando, quando preciso também, busco supervisão para o meu trabalho pessoal, porque eu acredito que a cristalização do nosso trabalho é a pior coisa que pode acontecer para a gente e para o outro. Então, é muita responsabilidade a gente cuidar de alguém e é importante que a gente esteja cuidando muito bem da nossa prática profissional e do nosso nível pessoal também, para oferecer a melhor assistência possível. E para fechar essa parte inicial, então, da nossa jornada, quando a gente pensa em concepção, gravidez, parto e puerpério, é muito importante a gente lembrar que são períodos de atravessamentos corporais múltiplos. Esse é um momento da vida em que o corpo grita, o corpo se faz presente, o corpo quer ser escutado, o corpo toma uma prioridade diferenciada, o corpo passa a ser agente profundo de manutenção de vida, de construção de uma nova vida, né? E o fato de nós termos esses inúmeros atravessadores corporais faz com que a gente tenha uma maior chance, portanto, de situações de danos, de violências, né? Já que a gente sabe que a mulher ou a pessoa grávida, por exemplo, vai ter que se submeter fisicamente a uma série de invasões desse corpo. Esse corpo vai estar muito mais exposto, esse corpo vai estar monitorado constantemente, esse corpo vai ser suspeito, né, no sentido do controle social, que muitas vezes vai vir das pessoas no entorno. O que você está fazendo? Você está grávida, você não pode beber isso, você não pode comer aquilo, você tem que se cuidar. Então, existe uma vigilância social em relação ao corpo grávido e, posteriormente, a um controle sobre essa mãe em relação ao corpo dela e o que ela deveria ou não oferecer a esse bebê. Tudo isso traz, portanto, uma série de situações possíveis de violências, de agressões, de invasões e muitas vezes também de danos, inclusive danos físicos, tá? E claro, quando a gente tem tudo isso, a possibilidade de traumas novos que se instalem e também de traumas anteriores e situações difíceis anteriores de vida sendo disparadas por todas essas memórias que vão sendo tocadas também no próprio corpo. Então, é, portanto, um período altamente sensível, de um risco psicológico aumentado para desenvolvimento de transtornos, para aparecerem sintomas diversos e também para recidiva, ou seja, para novamente ressurgirem ali sintomas ou transtornos que já tenham sido vividos anteriormente. Tá? Então, é um momento de estarmos atentos, né, observando e cuidando profundamente das pessoas que passam por nós nesse período. A gente se vê logo, logo na próxima aula. Um grande abraço.